Cadeia alimentar é a relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para sobreviver, ou seja, as relações necessárias para a busca de energia por meio de alimentação, de forma simplificada, pode se classificar como cadeia alimentar. A sequência de organismos que servem de alimento uns para os outros. Além da cadeia, outro termo importante é o de teia alimentar, já que as cadeias alimentares se referem às relações alimentícias. A teia refere-se ao conjunto de cadeias alimentares que compõem um determinado ecossistema. A teia alimentar representa as relações entre as diferentes cadeias, que se complementam, ajudam a equilibrar o meio ambiente. Produtores. Também conhecidos como autotrófos, os produtores estão no primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Esses seres vivos são responsáveis por reproduzir seu próprio alimento. As plantas, por exemplo, utilizam os nutrientes do solo e a luz do sol para se alimentarem, ou seja, obter energia suficiente para sobreviver de forma autossuficiente. Os produtores têm a capacidade de produzir a própria energia através de fotossíntese ou de quimiosíntese. Exemplos: plantas, cianofitas, algas azuis e verdes e algumas bactérias. Primário. Os primários se alimentam totalmente ou majoramente dos produtores. São os primeiros a se alimentar de algo além que não conseguem produzir, iniciando o ciclo de cadeia alimentar. Os animais desse nível são classificados como herbívoros e onívoros. Alguns exemplos são o cavalo, o coelho e a girafa. As exportações dos 10 países sul-americanos impulsionam um pouco mais de 25,6 milhões de empregos, mas as exportações para a própria América do Sul são responsáveis por 3,89 milhões de postos. Das 25,6 milhões de vagas, 40% estão alocados no Brasil, 14% no Peru, 9% na Colômbia, 8% na Argentina e 8% na Venezuela. Os demais países somados, Uruguai, Paraguai, Equador, Chile e Bolívia, ficam com 16%. Ainda seguindo a análise da CEPAL, com base na matriz de insumo-produto, esses empregos ligados à exportação representam 15,4% do total. Da população ocupada na América do Sul, menos Guianas e Suriname, no Brasil eles correspondem a 12,7% do total. Sua vez tem 3 setores, acima dos 10%: veículos, automóveis, reboques e semi-reboques, alcançados, alimentos processados. Por essa metodologia, os países mais integrados da região são Uruguai, Bolívia e Paraguai. No entanto, os países são estudados somente nos 5 setores de serviços. O Brasil apresenta o melhor desempenho da América do Sul em termos de integração. O maior coeficiente é o do Brasil, e o que tem mais ligações por serviços, o que dá certo respaldo. A matriz é um instrumento de investigação. Ele dá pista da integração do Brasil como fornecedor da integração pelos serviços. Acrescentou Flores. A Argentina e o Uruguai também têm bom desempenho, e os demais países somados estão menos conectados. Níveis tróficos. Os níveis tróficos são divididos em 3 principais ramificações: produtores, consumidores e decompositores. A cadeia alimentar é um dos ciclos que ocorre no meio ambiente. Essa relação ajuda a equilibrar o ecossistema. Portanto, as espécies são extremamente importantes para cada uma das etapas existentes. Supondo que um consumidor secundário seja extinto, por exemplo, isso influenciaria seus consumidores terciários, desequilibrando todas as relações existentes em tal cadeia. Consumidores. Os consumidores são classificados como seres heterotrófos, ou seja, não possuem capacidade de produzir o próprio alimento. Os heterotrófos precisam se alimentar de outros seres vivos para obter energia. Essa classificação inclui para todos os animais.